Não vejo isso como algo cruel, sabe? Meu irmão e eu nos amamos. Eu o amo profundamente. Houve muita dor. Nunca foi minha intenção magoar minha família, mas isso dá uma ideia completa de quando a saga real parecia ter chegado ao fim. Uma reviravolta surpreendente abalou o palácio. O título do príncipe Harry foi discretamente restaurado, reacendendo a esperança, a indignação e os rumores de reconciliação. Mas essa esperança mal teve tempo de respirar. Em poucas horas, fontes internas revelaram uma resposta de emergência tão rápida que parecia quase implacável. Telephones tocaram. Assessores se mobilizaram e a história ameaçou se repetir. Por que o título foi devolvido? Quem autorizou isso? E que revelação explosiva desencadeou sua imediata dramática? Uma debandada que chocou até mesmo os membros mais antigos da família real, que assistiam a tudo a portas fechadas. Quando a linha divisória do palácio finalmente se rompeu. Nada na longa história de tensões na realeza preparou a Grã-Bretanha para o tom que ecoou pelas salas de estar naquela noite. Não se tratava de uma pausa, nem de uma reorganização, nem de um discreto afastamento do dever. Parecia definitivo, incisivo e profundamente pessoal. Após meses fora da vista do público, o rei Charles reapareceu com palavras que carregavam peso, e não afeto. Transmitido por todo o Reino Unido e com repercussão na Commonwealth, seu discurso soou menos como o de um pai e mais como o de um guardião traçando uma linha. Calmo na superfície, inegavelmente firme por baixo, cada frase era proferida com intenção. A raiva não surgiu da noite para o dia. Assessores do palácio insinuaram posteriormente que a tensão vinha se acumulando há anos. Exausto pelo que pessoas próximas descreviam em privado como ruído e espetáculo constantes, Charles falou da dignidade como algo frágil, algo facilmente danificado, e suas críticas foram cruciais. Meghan, sugeriu ele, tratou o status real não como uma responsabilidade, mas como uma forma de pressão, usando o nome de Harry como passaporte para círculos da elite, que tinham pouco interesse no desconforto, relembrando momentos da história da realeza em que rupturas familiares se tornaram cicatrizes nacionais. Mas Harry não foi poupado. Não houve qualquer sinal de compaixão, nem palavras amenizadas. O rei descreveu um filho que trocou a cautela pelos aplausos e a lealdade pela atenção, um homem demasiado propenso a confundir a admiração com intenções. A mensagem por trás da contenção era clara, a paciência havia se esgotado. O que finalmente tornou a situação irreparável não aconteceu em Londres ou Windsor, mas a milhares de quilômetros de distância, sob as luzes da Califórnia. Numa festa de aniversário luxuosa em Hollywood, numa sala repleta de figuras influentes, gigantes da tecnologia e celebridades, as tensões vieram à tona. Segundo os presentes, Meghan exigiu a remoção de certas fotos das redes sociais, alegando permissões e acordos que os anfitriões insistem nunca terem existido. Os funcionários foram pegos de surpresa. Os convidados cochichavam. Seguiram-se risos. De volta à Grã-Bretanha, o palácio não riu. Para as autoridades, parecia uma ex-duquesa reafirmando uma autoridade que já não possuía, e o constrangimento se espalhou rapidamente. Charles passou décadas reformulando a monarquia para a era moderna, defendendo sua relevância por meio da moderação. Esse momento, segundo seus assessores, confirmou um temor que ele nutria silenciosamente desde 2018, o de que a própria instituição nunca havia sido compreendida, apenas utilizada. Ainda assim, a ruptura mais profunda veio de Harry. Enquanto o príncipe William representava a coroa em um palco internacional durante uma cúpula climática no Brasil, Harry apareceu sem aviso prévio no Canadá. Quando questionado, alegou ter recebido aprovação do palácio. Não havia nada disso. Nenhum e-mail, nenhum briefing, nenhum registro nos arquivos oficiais. Para o rei, não se tratava de um engano. Foi algo muito mais perigoso. Uma declaração pública de apoio real sem que este tivesse sido dado, e uma quebra de confiança silenciosa e decisiva. Então, quando o príncipe Harry reivindicou a autoridade real sem o consentimento do rei Charles, quem realmente detinha o poder? Continue assistindo para descobrir. Uma decisão tomada em silêncio. O momento pareceu mais pesado do que um escândalo. O que se desenrolava dentro dos muros do palácio deixou de ser tratado como uma tensão familiar e passou a ser visto como um teste à própria autoridade. Quando uma declaração cuidadosamente elaborada, vinda do círculo de Meghan, afirmava que o príncipe Harry não precisava de aprovação e não respondia a nenhum conselheiro, a notícia foi mal recebida em Londres. Para os funcionários da realeza, isso não representava uma reivindicação de liberdade.
Foi um desafio à estrutura que governava Windsor há gerações. Acreditavam que a independência estava sendo usada como justificativa para a rebeldia, a portas fechadas. A contenção finalmente cedeu lugar à clareza. O rei Charles, conhecido por sua linguagem ponderada, teria falado com rara franqueza durante uma reunião privada. Ele não mais apresentou a questão como um mal-entendido ou uma tensão emocional. Em vez disso, concentrou-se em como a identidade real havia sido levada além de seus limites, transformada em uma ferramenta em vez de uma responsabilidade. Na visão do rei, Harry havia se deixado tornar um símbolo em vez de um administrador, um nome usado para obter acesso em vez de servir. Quando o rei afirmou que a responsabilidade decorre da permissão, o silêncio tomou conta da sala. A implicação era inconfundível. A partir desse momento, a conversa mudou. Títulos e honrarias remanescentes deixaram de ser discutidos como privilégios pessoais e passaram a ser vistos como vulnerabilidades. Enquanto existissem, podiam ser exibidos, insinuados ou explorados. A remoção dos símbolos foi vista internamente como uma medida de segurança, não como retaliação. Advogados do palácio e assessores de alto escalão começaram a revisar precedentes, concentrando-se em como símbolos de status poderiam ser retirados sem gerar controvérsias constitucionais. No pano de fundo dessas discussões, uma comparação ressurgia constantemente. Segundo relatos, Charles relembrou um episódio anterior envolvendo o príncipe William, anos antes da crise atual. Após vencer um processo contra um importante jornal britânico, William optou por não ficar com a indenização. Em vez disso, direcionou discretamente os fundos para causas beneficentes, incluindo o apoio aos Jogos Invictus. Não houve anúncio, nem expectativa de elogios. A ausência de reconhecimento público por parte de Harry permaneceu na mente do rei. Para ele, isso evidenciava um abismo crescente entre o dever silencioso e o desmoronamento visível. No início de novembro, o ambiente dentro do Palácio de Buckingham havia mudado visivelmente. Na noite de 6 de novembro, os assessores pressentiram que os movimentos do rei estavam chegando ao fim. As reuniões tornaram-se mais curtas. A linguagem tornou-se precisa. Isso deixou de ser uma questão para intermediários familiares ou avisos informais. O que havia começado como uma tensão na reputação passou a ser classificado como um problema estrutural, algo que exigia uma ação firme. Nas 72 horas seguintes, um grupo de assessores rigorosamente controlado trabalhou com urgência. Cada frase, cada protocolo, cada referência histórica foi cuidadosamente ponderada. O objetivo era a contenção, não o drama. O que importava era proteger a integridade da instituição antes que seus símbolos fossem ainda mais distorcidos, garantindo que a coroa permanecesse definida por seus próprios limites, e não por aqueles dispostos a testá-los. Se William agiu com discrição e propósito, por que as escolhas de Harry forçaram Charles a uma ação decisiva? Acompanhe para ver o palácio fechar fileiras. À noite, o palácio fechou fileiras. Aquela noite teve um significado diferente. Muito depois de os corredores do Palácio de Buckingham terem se esvaziado, o rei chamou um pequeno grupo para seu gabinete particular. Nenhum assessor estava presente. Nenhuma gentileza foi trocada. Apenas 3 figuras estavam presentes, escolhidas não por cerimônia, mas por sua importância. O Lord Chamberlain, guardião da tradição, o secretário particular do rei, encarregado das decisões mais sensíveis da coroa, e um veterano estrategista de comunicação cuja reputação fora forjada durante tempestades reais anteriores. Eles permaneceram de pé. Não se tratava de uma reunião para se prolongar. O que se seguiu foi rápido e deliberado. O rei deixou claro que queria que cada fio restante fosse examinado e removido, e que isso fosse feito antes do fim da semana. Não se tratava de um gesto ou simbolismo. Internment era entendido como a mais forte recalibração do status real desde o choque constitucional de 1936, quando Eduardo VIII abdicou do trono. Mas, ao contrário daquele momento, esta decisão foi tomada para projetar controle, não arrependimento. O foco rapidamente se tornou prático. Sam, Harry e Meghan haviam se afastado em 2020, mas vestígios permaneceram. Os títulos ainda tinham peso no exterior. Os estilos ainda apareciam em referências formais. Seus nomes continuavam a ecoar em espaços beneficentes e comerciais vagamente ligados à identidade real. Para Charles, essa ambiguidade era o problema. Se eles não eram mais membros ativos da realeza, nada neles deveria sugerir o contrário. A instrução foi direta. Dissipou completamente a confusão.
Em poucas horas, os arquivos foram abertos e os precedentes revistos. Antigas cartas patente emitidas sob o reinado da Rainha Elizabeth II foram reexaminadas juntamente com casos históricos menos conhecidos. O objetivo era a consistência, não o drama. As decisões foram tomadas rapidamente. A designação Sussex não seria mais utilizável em nenhum empreendimento, público ou privado. Os termos de vestimenta britânicos desapareceriam dos registros judiciais e das comunicações da Commonwealth. Meghan não seria apresentada nem reconhecida como membro da realeza em nenhum contexto oficial. De plataformas apoiadas pela coroa à correspondência formal, a linguagem mudaria discretamente, mas completamente. O silêncio fazia parte da estratégia, sem explicações, sem enquadramento emocional. As comunicações foram controladas com uma disciplina quase militar. A mensagem, quando chegasse, precisava soar definitiva, não defensiva. Nos bastidores, cenários foram cuidadosamente planejados. O palácio previa reações, reinterpretações e até provocações. Os planos variavam desde um silêncio total de 48 horas até declarações concisas que colocavam a instituição acima dos indivíduos, os valores acima das personalidades. Em meio à urgência operacional, o rei fez um pedido pessoal. Ele queria que o público entendesse que aquilo não era um ato de amargura. Em contraste sutil, imagens cuidadosamente selecionadas de anos anteriores foram preparadas para divulgação, momentos de Charles como um Harry mais jovem, lembranças da paciência e do esforço já despendidos. Não se tratava de um apelo por simpatia, mas sim de contexto. Em privado, porém, a contenção se quebrou. Em uma reunião fechada, Charles falou com uma severidade que poucos haviam presenciado. Ele descreveu Meghan como uma força desestabilizadora e deixou claro que não a considerava mais parte da estrutura familiar que jurou proteger. As palavras foram definitivas, não teatrais. Durante todo o processo, o príncipe William manteve-se aparentemente em silêncio, embora profundamente envolvido. Fontes confirmaram posteriormente que ele apoiou integralmente a decisão. Ele acreditava que o futuro da monarquia não poderia ser refém de conflitos recorrentes. Ainda assim, ele estabeleceu um limite próprio. Nada de ataques pessoais, nada de humilhação pública. Apenas um ponto final. 2 dias depois, em um evento beneficente no leste de Londres, William parecia calmo e sereno, recusando-se a responder perguntas com um sorriso ensaiado, enviando um sinal discreto de que o palácio já havia virado a página. Mas se a moderação guiou William, por que o palácio se moveu tão decisivamente em direção ao apagamento? Continue assistindo para descobrir. A manhã em que o livro Razão mudou. Enquanto a linguagem da ordem era discretamente refinada a portas fechadas, outro processo se desenrolava no Palácio de Buckingham, um processo mais frio e definitivo. Não se tratava de discursos ou aparências. Tratava-se de apagamento. Primeiro, os símbolos foram ajustados. O brasão de armas de Harry foi removido dos registros cerimoniais sem aviso prévio. As equipes de protocolo revisaram regras antigas, especialmente as relativas a futuras visitas às residências reais no Reino Unido. O nome de Meghan começou a desaparecer dos sistemas internos, sendo removido dos registros digitais que monitoravam a associação com a realeza. Até mesmo erros e títulos foram corrigidos, linha por linha, como se a própria história estivesse sendo reescrita com precisão. Os funcionários descreveram o ambiente como controlado e inquietante. Os corredores estavam silenciosos. As instruções eram breves. Um assessor de longa data, que servia desde o reinado de Elizabeth II, comentou mais tarde que este escândalo era diferente de qualquer outro anterior. Divórcios, controvérsias e constrangimentos públicos já haviam ocorrido, mas este parecia uma recalibração permanente da ordem real. Uma cuidadosa seleção do que pertencia à coroa e do que não pertencia. Antes do amanhecer de 10 de novembro, o rei Charles já estava acordado. Às 6 da manhã, ele se sentou com seu secretário particular para revisar a versão final. O documento era surpreendentemente simples, sem emoção, sem floreios. Apenas uma declaração clara que revogava os últimos privilégios restantes de Harry e Meghan. 2 nomes foram discretamente riscados do livro de registros. Uma assinatura foi adicionada em seguida. Só isso. Quando a notícia chegou ao público mais tarde naquele dia, teve um impacto inesperado. A linguagem era contida, mas o efeito imediato. As manchetes internacionais abandonaram a diplomacia, dando lugar à incredulidade e a comentários contundentes. Mas a reação mais forte surgiu online. As plataformas de mídia social se inflamaram quase instantaneamente, transformando a decisão em um debate global.
Os apoiadores retrataram Meghan como uma figura moderna punida por sua independência, comparando a mudança à rigidez ultrapassada da realeza. Os críticos argumentaram o contrário, considerando a decisão tardia e necessária. O silêncio do palácio amplificou o ruído, transformando a contenção em espetáculo. Na Grã-Bretanha, a opinião pública inclinou-se fortemente para a aprovação. Uma rápida pesquisa realizada na manhã seguinte mostrou forte apoio à remoção das honrarias restantes de Harry, com a maioria concordando que Meghan deveria ser incluída. Em toda a Commonwealth, as respostas foram mais diversas. No Canadá e na Austrália, muitos citaram confusão, dizendo que o status dos Sussex era incerto há muito tempo. Na Jamaica, a incerteza foi semelhante, em vez da indignação. Dentro do palácio, o alinhamento era firme. William ofereceu apoio discreto, sem hesitação. O príncipe Edward teria descrito a mudança como inevitável. A rainha Camila pediu cautela, ciente de que qualquer indício de hostilidade poderia ser explorado. A essa altura, o foco de Charles já estava mais restrito. A clareza era mais importante do que a aparência. Um assessor sênior lembrou-se mais tarde de um breve comentário do rei após a transmissão. Não tinha a intenção de causar impacto. Ele falou sobre como a identidade real havia se transformado em uma marca, algo usado e vendido em vez de carregado. Para ele, essa linha havia sido cruzada. A ordem não explicou os motivos nem reabriu antigas feridas. Não precisava. Anos de contenção, decepção e tensão não resolvida estavam por trás de suas linhas concisas. O que o público viu como uma mudança institucional decisiva também escondia algo mais silencioso. O peso de um pai que passou décadas equilibrando dever e paciência apenas para reconhecer que algumas rupturas eram irreparáveis e que certas quebras exigiam um ponto final. Mas se décadas de paciência não foram suficientes, o que finalmente levou o palácio a agir? Continue lendo para descobrir. O ponto de ruptura no Palácio de Buckingham. Nos corredores silenciosos do Palácio de Buckingham, a tensão fervilhava sob cada superfície polida. Isso era mais do que protocolo ou imagem pública. Era frustração enraizada em anos de sofrimento e crescente preocupação. O rei Charles vira seu filho caçula crescer de um menino espirituoso e imprevisível para um homem que parecia cada vez mais se distanciar da família que um dia amou. As lembranças de Harry rindo após a tragédia, uma faísca em meio à tristeza, alimentaram o conflito interno de Charles. Ele tentou manter a família unida, de forma desajeitada, mas com determinação. Amigos e assessores recordam seus repetidos esforços, muitas vezes em particular, para superar as diferenças emocionais que nunca foram completamente sanadas. Ele nunca soube como demonstrar isso, refletiu um assessor, mas seu amor por Harry era inabalável. Esse cuidado persistiu mesmo quando a vida adulta o testou. Charles protegeu Harry do constrangimento público, desde as fotos em Las Vegas até a indignação dos tabloides, enquanto as equipes do palácio trabalhavam incansavelmente para conter as consequências. Havia uma esperança silenciosa de que um dia ele retornaria completamente ao grupo. Essa esperança vacilou quando Meghan Markle entrou em cena. Ela cativou o público, encantou a mídia e fez discursos com elegância e precisão. Contudo, por trás das portas do palácio, o instinto de Charles era cauteloso. Ele sentia que Meghan não estava simplesmente se juntando à instituição. Ela estava remodelando-a para se adequar às suas ambições. Cada movimento público parecia calculado. Cada aparição, meticulosamente planejada. Ela não está se adaptando à coroa, observou um ex-secretário de imprensa. Ela está adaptando a coroa a si mesma. Com o tempo, Charles passou a ver Harry menos como um parceiro e mais como uma extensão da imagem pública dela. Um príncipe usado para promover sua visão enquanto criticava silenciosamente o próprio sistema que lhe conferia status. A tensão aumentou à medida que a persona pública de Harry entrava em conflito com as expectativas da família. Entrevistas televisionadas, podcasts e documentários expunham de forma crua as disputas íntimas, muitas vezes deixando William e Charles desprotegidos perante a opinião pública. No entanto, as feridas mais profundas vieram da omissão. Harry nunca reconheceu os esforços feitos por ele. Desde Charles conduzindo Meghan ao altar, até William doar discretamente os recursos de acordos judiciais aos Jogos Invictos. Cada reconhecimento tácito aprofundou o desespero do rei. O contraste entre o serviço discreto de William e a autopromoção visível de Harry cristalizou uma verdade dolorosa. O caminho escolhido por Harry foi o do espetáculo, não o da responsabilidade.
Quando uma viagem não autorizada ao Canadá veio à tona, não se tratava apenas de uma quebra de protocolo. Harry compareceu a eventos ostentando títulos reais, fotografados sob faixas que sugeriam patrocínio oficial. Manchetes da mídia local deturparam seu papel, levando diplomatas a fazerem apelos urgentes em busca de esclarecimentos. Ele estava agindo em nome da coroa? A resposta, para sua humilhação, foi não. Segundo relatos, Charles comentou com um assessor de confiança. Deixei-o ir. Não esperava que ele voltasse com uma bandeira. O rei sentiu-se ridicularizado, enganado e encurralado. Silenciosamente, com cautela, ele agiu para exercer sua autoridade. A resolução tomou a forma de uma ordem real histórica, destituindo Harry e Meghan de todos os títulos, honrarias e reconhecimentos restantes que implicassem endosso real. Redigido com meticuloso cuidado e comunicado com precisão, o decreto refletia décadas de decepção contida. Quando Charles transmitiu a mensagem publicamente, o ato não foi motivado apenas por raiva. Foi uma medida institucional, calculada para proteger o legado, a hierarquia e o simbolismo. Fontes afirmam que, mais tarde, na Sala Azul, Charles parou diante do retrato da Rainha Elizabeth e sussurrou: "Mamãe, me perdoe, mas o menino que você amou não está mais entre nós." Essa decisão, tanto pessoal quanto constitucional, marcou uma virada. Foi o ápice da dor de um pai, do dever de um rei e da necessidade de um palácio de preservar a ordem, um ato sísmico que remodelou a própria narrativa da monarquia. Se os Sussexes podiam agir sem permissão, como a coroa reagiria? Aguardem os próximos capítulos. Isso muda tudo. A nova monarquia em movimento. Por trás das declarações polidas e da calma pública, o palácio se remodelava silenciosamente. A declaração dramática do rei Charles III contra Harry e Meghan foi mais do que uma repreensão. Foi uma declaração de intenções, um sinal de que o futuro da monarquia não seria mais obscurecido pelo espetáculo ou pela lealdade dividida. Após a separação dos Sussex, a coroa agiu com rapidez, quase cirurgicamente, para garantir que o simbolismo, a influência e a responsabilidade estivessem alinhados com o dever e não com a fama. Segundo informações de fontes do palácio, em poucos dias, 3 grandes iniciativas foram implementadas discretamente. Os patrocínios secundários de membros menos importantes da família real foram revistos para avaliar sua relevância. O financiamento futuro por meio da verba soberana foi congelado para aqueles sem funções públicas ativas, e uma auditoria confidencial analisou os compromissos em termos de recepção pública, impacto na mídia e apelo geracional. A mensagem era sutil, mas clara. A proeminência seria conquistada, não herdada, e nenhuma posição era intocável. No espaço deixado por Harry e Meghan, entraram o príncipe e a princesa de Gales. William, outrora visto como o herdeiro cauteloso, emergiu como o pilar discreto da monarquia. Sua presença agora tem peso em todos os contextos, desde cúpulas sobre saúde mental juvenil até fóruns ambientais, imbuída de um simbolismo sutil. O Prêmio Earthshot, antes uma iniciativa pessoal sua, agora representa a abordagem da coroa voltada para a missão, sinalizando continuidade, responsabilidade e relevância pública. Enquanto isso, Catarina tornou-se o centro moral e emocional da monarquia. Seu trabalho na educação infantil e na saúde mental, já amplamente elogiado, agora brilha ainda mais, equilibrando a tradição com as expectativas modernas. Observadores descrevem sua influência como uma forma de diplomacia da primeira-dama, exercida sem a necessidade de discursos ou manchetes, um contraponto constante à turbulência em torno de seu cunhado. Mas fora dos muros do palácio, o controle era mais difícil de manter. O mundo digital entrou em erupção quase que imediatamente. Criadores de conteúdo do TikTok interpretaram a declaração de Charles como moralismo ultrapassado, enquanto comentaristas do YouTube debatiam se ele havia defendido a coroa ou aprofundado seu distanciamento do público mais jovem. O Instagram dividiu-se entre os admiradores de Catherine e os apoiadores de Meghan, enquanto as hashtags em alta se tornaram campos de batalha sobre percepção e lealdade. Nesse cenário fragmentado, cada aparição, ausência ou notícia era escrutinada e contestada em tempo real. A autoridade do palácio era reafirmada, mas o julgamento do público era descentralizado, algorítmico e imediato. Mesmo apagados dos registros oficiais, Harry e Meghan permaneceram impossíveis de ignorar. Cada compromisso deles, tapetes vermelhos, painéis de tecnologia ou aparições na imprensa, suscitava perguntas. Membros da realeza rebeldes, celebridades públicas ou cidadãos comuns? Vítimas da crueldade do palácio ou arquitetos de sua própria ruína?
Essa ambiguidade, embora não intencional, garantiu que eles permanecessem no centro da narrativa. O objetivo inicial de Charles, clareza e control, agora divide o protagonismo com o debate público em curso. Um lembrete de que, na era moderna, a monarquia não se resume à herança, mas também à performance, à percepção e à constante negociação de sua relevância. A monarquia à beira do colapso. Os corredores do palácio fervilhavam com uma tensão silenciosa, um senso de propósito mascarado pela quietude. Charles havia traçado sua linha, e dentro dos muros de Buckingham, cada detalhe da separação de Sussex estava sendo executado com precisão cirúrgica. Patrocínios reais menores foram revistos, o financiamento para funções inativas foi congelado, e os compromissos públicos foram analisados minuciosamente quanto à sua relevância. A mensagem da monarquia era clara. Autoridade, dever e relevância agora se sobrepunham à tradição ou ao espetáculo. No vácuo deixado por Harry e Meghan, William e Catherine emergiram como forças estabilizadoras. Cada aparição pública, desde cúpulas sobre saúde mental juvenil até iniciativas ambientais, era permeada por um simbolismo deliberado. O prêmio Earthshot tornou-se mais do que uma premiação, tornou-se uma declaração de propósito. A defesa que Catherine fazia da educação infantil e da saúde mental projetava uma autoridade moral discreta, um contraponto à turbulência que havia abalado a coroa. Mas o mundo fora de Buckingham era menos ordeiro. As redes sociais explodiram instantaneamente, com debates acalorados surgindo no TikTok, Instagram e YouTube. Os críticos consideraram a ação de Charles fria e antiquada, enquanto os apoiadores elogiaram sua defesa da instituição. A autoridade da monarquia não estava mais confinada aos muros do palácio, ela foi contestada, dissecada e reformulada em tempo real. Em meio à tempestade digital, começaram a surgir dados de pesquisas, oferecendo uma perspectiva mais estruturada. Na Grã-Bretanha, 63% dos entrevistados apoiaram o rompimento total dos laços de Harry com a família real, e 71% apoiaram padrões mais rigorosos para a imagem da realeza. No entanto, entre os menores de 30 anos, apenas 41% acreditavam que a monarquia ainda era relevante. A tradição foi reafirmada, mas a conexão geracional ficou para trás. Internationalmente, as reações foram igualmente complexas. A Jamaica aplaudiu a disciplina, provocando debates sobre a independência. Na Austrália, os movimentos republicanos ganharam força, citando a purga como prova de rigidez. No Canadá, os debates sobre modernização versus patrimônio se intensificaram, e em todas as nações da Commonwealth, as ações da família real foram minuciosamente examinadas, tornando-se tanto um parâmetro quanto um exemplo de advertência. Mesmo apagados dos registros oficiais, Harry e Meghan permaneceram impossíveis de ignorar. Cada movimento público deles, tapetes vermelhos, painéis de tecnologia ou entrevistas, reacendeu questões sobre identidade e influência. Seriam eles membros da realeza rebeldes, celebridades ou cidadãos comuns, vítimas da rigidez do palácio ou arquitetos de sua própria narrativa? A coroa havia afirmado disciplina, hierarquia e força institucional, mas a relevância ainda estava em construção. Transparência, trabalho orientado por uma missão e comunicação cuidadosa determinariam se essa monarquia, recalibrada, conseguiria manter a confiança pública em um mundo hiperconectado e em constante transformação. A linha estava traçada, mas o julgamento final agora pertencia ao público. Então, com o Sussex ainda estampando manchetes em todos os lugares, como uma instituição secular se mantém relevante? Vamos descobrir. A vida após a separação dos Sussex. O palácio parecia estranhamente silencioso, porém eletrizante, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração. Na sequência da decisão sem precedentes do rei Charles de retirar os privilégios reais de Harry e Meghan, a monarquia entrou numa fase de transição entre a restauração e a reinvenção. Externamente, a agenda real continuou. Os compromissos prosseguiram, as fotografias foram encenadas e as manchetes diminuíram. Mas, por baixo dessa superfície, uma transformação sutil se desenrolava silenciosamente. A instituição não estava mais apenas defendendo seu passado, mas definindo uma identidade pós-Sussex. Cada imagem cuidadosamente selecionada, cada aparição pública, agora carregava o peso inconfundível do simbolismo. O príncipe William e a princesa Catherine assumiram papéis que transcendiam os títulos. Tornaram-se os pilares emocionais visíveis da coroa, um contraponto sereno à turbulência deixada pela saída de Sussex. William, antes cauteloso e ponderado, agora projetava uma autoridade discreta.
Não apenas herdeiro, mas também guardião da marca Windsor. Ele personificava a dignidade preservada pela discrição. Caterina, com seu histórico constante de equilíbrio e compaixão, deixou de ser apenas admirada. Ela era essencial para o centro moral da monarquia, uma força sutil, porém inabalável, que modernizou a coroa sem corroer suas tradições. Em conjunto, suas aparições foram extremamente significativas. As iniciativas voltadas para a juventude, saúde mental e bem-estar, as cúpulas, as iniciativas ambientais e as recepções diplomáticas foram mais do que simples eventos. Foram sinais deliberados de relevância, continuidade e responsabilidade. Enquanto isso, Harry e Meghan ocupavam um espaço peculiar. Sem títulos, mas inabalavelmente presentes na consciência pública, eles oscilavam entre celebridades e ex-membros da realeza, com sua influência persistindo teimosamente. Fontes sugerem que Meghan planeja um relançamento de sua imagem na mídia em 2026, distanciando-se deliberadamente das narrativas da realeza, mas a ausência do título de duquesa gera incertezas sobre sua imagem. O caminho de Harry é igualmente ambíguo. Ativismo, memórias ou palestras podem vir a seguir, mas a coroa recuperou o que antes era inseparável de sua identidade. Para um homem definido por décadas como príncipe, esse apagamento silencioso pode marcar um profundo ajuste de contas pessoal. Para o rei Charles, a decisão não foi punitiva, mas sim de preservação. Assessores próximos insistem que, embora ele lamentasse as rupturas familiares, o ato visava a salvaguarda institucional. A linha que ele traçou foi decisiva, mas deixou uma marca persistente. A autoridade da monarquia não se comunica mais apenas por meio de decretos. Narrativas, images, podcasts e mídias sociais agora moldam a percepção tanto quanto qualquer declaração oficial. A preservação da coroa por Charles ocorre em paralelo a uma negociação constante com a opinião pública, onde um único passo em falso ou uma publicação viral pode remodelar séculos de legado da noite para o dia. Neste mundo pós-Sussex, a monarquia se encontra recalibrada, com William e Catherine no centro, Harry e Meghan em um limbo, e o rei equilibrando a tradição com as demandas urgentes do escrutínio moderno. A questão que agora ecoa silenciosamente pelos corredores do palácio e pela mídia global é tão simples quanto complexa. O que significa ser da realeza quando visibilidade, relevância e legado não são mais garantidos apenas pelo direito de nascimento? E você, o que acha? A monarquia realmente se reinventou após o caso Sussex? Ou as ausências de Harry e Meghan estão remodelando a influência da realeza de maneiras que a coroa não pode controlar? Gostaríamos de saber sua opinião. Compartilhe-a nos comentários abaixo.